Bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário que você estiver ouvindo essa mensagem, eu te desejo um bom momento do dia, aprendizes. Galera, hoje a gente vai falar sobre a energia dos números, tá bom? No tarô inteiro tem números, exceto, tá? Exceto nos arcanos da corte. Tá? Os arcanos da corte, eles não têm números, tá? Porque eles falam de uma combinação de elementos, tá? Elementos. Então, eles falam de energias desenvolvidas. Eu não vou entrar muito sobre isso, porque hoje não é aula sobre os arcanos da corte, e sim aula sobre a energia dos números, tá bom? É muito importante que você saiba, porque no tarô inteiro tem números. Vai ser muito maravilhoso você saber sobre isso. Então vamos começar. Para a gente começar, vamos começar falando sobre a energia do número 0. Porque o 0 também é um número, né? É muito importante. O 0 representado por esse símbolo. O 0. O que o 0 significa? O 0 significa nada, tá? Ele não é nada, mas ele também é tudo. O 0, ele é a representação do nada e o tudo ao mesmo tempo. Porque diz que o universo, na criação do universo, antes de existir alguma coisa, existiu nada, que era o grande tudo, tá? O grande tudo, que era a completude, o todo, tá bom? O todo. E aí, nesse todo, existia tudo. Tudo que existia estava aqui dentro. E esse todo, ele era assim, gente. Caótico, tá? Então, caos. Era o puro caos. Tudo que existia estava tudo junto, aglomerado, do teu jeito, bagunçado assim. E esse era o tudo, o todo. Tudo que existia era o 0. E a partir, então, de uma consciência cósmica, criou-se o primeiro número. O primeiro número que foi criado foi o número 1, tá? Vou colocar aqui até de vermelho também. O número 1. O número 1 é representado por um ponto, tá? É o início. Mas eu gosto de representar o número 1. Deixa eu fazer aqui, para ver se fica... Olha, parece um cigarro, mas não é um cigarro não, gente. Vou até escrever aqui o que é isso, para vocês não ficar pensando outra coisa. É um laser, tá? E do laser sai uma luz, assim. Então, eu vejo muito o número 1 como um número que representa a luz, tá? A luz. Então, o número 1, ele tem uma energia muito forte de iniciativa... e com isso também a gente pode falar de começo, a gente também pode falar de pioneirismo, tá? Que é começar as coisas primeiro que os outros, e também tem uma certa energia de avanço, tá? Avanço, porque a luz que tá aqui, gente, essa luz que viajou daqui até aqui, milhões de anos-luz, ela continua viajando para lugares que ela não viajou antes. Então, por isso fala de começo, porque está começando uma nova jornada aqui. Aqui também começou uma nova, sabe? Pioneirismo. A luz que existia aqui nesse trajeto, ela está conhecendo um novo lugar aqui nesse outro ponto. Tá vendo? Por isso que tem muito isso de pioneirismo. E avanço também. Avanço por quê? A luz que está aqui, ela vai andando esse caminho até lugares novos. Então, toda essa energia do 1 é sobre isso, tá? É isso, gente, e muito mais um monte de coisas. Se você entende qual é a fonte de onde surge essa energia, você vai conseguir aplicar ela em diversos lugares, tá? Então é importante você saber que o 1, ele é uma energia que nasce. Ele só tem uma direção, tá? Eu vou colocar até aqui. Vou colocar aqui para você. Só tem uma
direção. Tal como a luz, tá? A luz, ela anda nesse caminho aqui. Então, ela só tem uma direção. O número 1, ele só tem um caminho. Então, ele só conhece um caminho. Qual é o caminho que o número 1 conhece? O para frente, tá? Para frente. Ele só conhece o caminho para frente. Pronto. Maravilhoso. Isso é do número 1. Aí vamos falar sobre o número 2. O número 2, ele nasce no mesmo instante que o número 1, tá? Então, o 2 nasce no mesmo instante do número 1. 1 e o 2 são irmãos, tá? O 1 nasceu primeiro, mas o 2 nasceu 0,0000001 de diferença de minutos, tá? Então, eles são como irmãos gêmeos, mas o 1 nasce primeiro, tá? Mas o 2, ele vem logo em seguida. Então, eles são irmãos. Então, do mesmo jeito que eu falei para vocês que o número 1 é o ponto, o número 2, ele também é um ponto. Só que ele é um ponto no lado oposto, tá? Então, o 2, ele puxa como se... Vamos fingir aqui que aqui é o 1. O 1 puxa para lá e o 2, ele puxa para cá, tá? Então, do mesmo jeito que o 1 só conhece uma direção, o 2, ele conhece a direção oposta, tá? Então, enquanto o 1, ele só conhece o para lá, o 2 conhece o para cá, tá bom? Então, a gente vê essa energia, ela é muito forte no arcano da sacerdotisa, tá? Enquanto o número 1 é o arcano do mago, o 2 é a sacerdotisa. Os arcanos maiores, eles representam claramente essas energias dos números. Claramente, os arcanos, eles são inteiramente a energia numérica e um monte mais de coisas, porque eles são infinitos mesmo. Mas eles têm a representação clara, exata do número. Continuando falando aqui do número 2, eu falei para vocês que o número 2, ele é assim, são uma energia que ela tá puxando, cada uma puxa para um lado. Então, o número 2, ele é o número da dúvida, tá? Ele é o número das incertezas, certezas. Por quê? Porque ele sente o impacto desse puxar do irmão mais velho, que é o número 1. Então, o 2, ele sente essa força que esse irmão puxa nessa direção. O 2, ele sente isso, tá? Então, por isso que ele é o da incerteza. Ele também é o número da emoção. Eu vou colocar aqui para vocês que o número 1, ele também é o número da razão, tá? Razão. Enquanto que o número 1, ele é o número 2 é o número da emoção, o 1 é o número da razão. Então, o número 2, ele é o número da escuridão, tá bom? Escuridão. Eu falei para vocês que o número 1, ele é o número aqui, olha. Ele é o número do flash, da luz. Tá vendo? Ele é o número do flash, da luz. O número 2, ele é a escuridão que existe nesse espaço. O número 2 está aqui, ó. A escuridão. Na hora que o número 1 chega para iluminar a escuridão, ele acaba
ele acaba iluminando o número 2. Mas o 2, gente, é essa escuridão, tá? Tá ficando claro, gente? Hoje a gente só precisa entender a energia dos números. Que o número 1 é a iniciativa, a razão, o começo. E o número 2, ele é tudo ao contrário. Ele é tudo oposto do 1. Então, o 1 também é a certeza, tá? Certeza. Deixa eu colocar aqui para vocês, gente. Certeza. Tal como razão, certeza combina ótimo com razão, né? Razão e certeza tem tudo a ver. E dúvida e incerteza também tem tudo a ver. Tal como o número 2. Escuridão, gente. Escuridão, dúvida, incerteza. Gente, tá tudo no mesmo combo ali. Emoção. A gente tem certeza de emoção? A gente não tem certeza de nada. Quando se fala do mundo do número 2, tá? Tanto que o 2 é assim, ó. É uma curva pra lá, uma curva pra cá. A gente não sabe onde começa, onde termina. Porque ele é assim. E o 1? Ó. Tu vê o 1, ele é direto. É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Não é assim. Até o desenho dos números tem muito a ensinar, tá bom? Mas vamos continuando com isso. Eu falei para vocês sobre os números, eu estou falando inclusive sobre a geometria, tá? Eu gosto muito de estudar os números através de um ponto geométrico. Falei para vocês que 1 é um ponto, o 2 é um ponto no sentido contrário, e o 3, ele surge da união e do nascimento do 1 e do 2, tá? E vira o 3. Então, o 3 é como se fosse a criação do 1 e do 2. É como se o 1 e o 2, eles se juntaram aqui, as energias, tá? Se juntaram essa energia criadora dos dois, se juntaram aqui e aí nasceu 3. Vou fazer aqui ao contrário também, ó. 1 e o 2 e aí nasceu 3, tá? Então, o 3 é a primeira forma geométrica. Então, da união do 1, do 2, nasce o 3. Então, é o início da criação. Tá bom? Gente, é importante muito bem ficar claro isso, porque o 3 é fantástico, tá? Tudo se inicia a materialização no número 3. O 1 surgiu 2, do 1 surgiu 2, e do 2, junto com o 1, surgiu 3, tá? E do 3 surgiu todo o resto. Por isso que ele é o início da criação. Do 1 surge o 2, do 2, e da soma do 1 e o 2 surge o 3, tá? Por isso que 1 mais 2 é igual a 3, tá bom? Mas lembrando que a energia do 2 ela é igual, mas em polaridade oposta do número 1. Enquanto que o número 3, ele tem um pouquinho do 1 e ele tem um pouquinho do 2. Olha que lindo! Então, o 3 ele é fantástico justamente por causa disso. Ele tem o conhecimento das emoções. Então, vou colocar aqui só emoções. Ele também tem certa razão, tá? A razão, e aí por isso que ele é o número da criatividade. Criatividade. Por que o que é criatividade se nada mais é do que misturar a razão com a emoção? Então, uma combinação de coisas diferentes para criar novas coisas. Isso é criatividade. E a criatividade é a energia do número 3. Então, o número 3, ele é o início da criação, tá? É a primeira forma geométrica. É a forma geométrica mais básica, tá bom? Porque tudo inicia num ponto. Um ponto ao contrário e a primeira forma. Então, tá. Esse é o número 3. Depois do número 3,
nasce o número 4, que é a próxima forma geométrica. Então, o 1, o 2, o 3 e o 4. Essa é a energia do 4. O 4, ele é o número da estrutura, da base, da forma, tá? Do construído. Ele também tem uma certa coisa de completude, tá? Porque ele é completo. O 4, ele é completo. Porque aqui são os 45 graus, né? 45 graus, 45 graus, 45 graus e 45 graus. 45. E aí, gente, a gente sabe que 45 mais 45 dá 90, 45 mais 45 dá 90, e 90 com 90 dá 180. 180, a gente completa metade de uma circunferência, né? Então, 180 graus. Aqui, 180 graus, tá? 180 graus. Que pega esse lado desse outro lado inteiro aqui, ó. 180 graus. Por isso que ele tem uma certa, tá? Eu vou colocar uma certa completude aqui. Porque você vê que é metade só, né? Não é tudo, é só metade. Então, e aí, como a gente vê aqui metade, você vê que ele tem uma estabilidade aqui, né? Porque ele alcança, tipo, uma parte do todo. Lembra que o todo é aquilo? É sempre o círculo. Todos os números, ele busca isso, tá? Toda a nossa evolução, a gente está buscando se tornar aquilo que a gente já foi um dia. Se aproximar do todo. Onde tudo era perfeito. Onde tudo se encaixava, tá? Quando a gente era aqui o todo, que era caótico, tudo se encaixava, tudo estava no seu lugar. Não tinha nenhuma coisa fora do seu lugar. E hoje, na nossa evolução, a gente tenta se aproximar desse todo. E a energia do número 4 é essa energia da estrutura, da base, da forma, do construído. Também a energia do trabalho, tá? Justamente por quê? Porque é uma coisa que faz todo dia. Todo dia. E aí, com isso, tem muito de rotina, tem muito de persistência, tá bom? O número 4, ele tem muito essa energia. E aí, vamos falar agora sobre o número 5. O número 5, a gente já chega em um outro ponto, que é o da... Olha, o número 1, vou fazer agora ao contrário, tá? O número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5, tá? Então, a gente fecha aqui. O número 5. O número 5, ele é doidão, tá? Vamos colocar aqui, ó. Doidão. O número 5, ele não tá pra brincadeira. Não tá pra brincadeira. Por que o número 5 não tá pra brincadeira? Porque você vê que ele já se aproxima de uma certa... Lembra, eu falei aqui, ó, os números, eles tentam sempre voltar pro todo, tá? O todo. E aí, o todo, você vê que ele é um círculo. Só que, se a gente coloca uma estrela aqui, ele dá uma aproximada de um círculo, tá vendo? Ele toca vários pontos aqui desse círculo. Então, ele tem uma sensação... Olha, tá comendo todas as letras, gente. De conhecer o mundo. Tá? O número 5, ele tem essa sensação de conhecer o mundo, porque ele já viveu algumas experiências, tá vendo? Viveu uma aqui, viveu outra aqui, viveu outra aqui. E aí, ele tem uma sensação de conhecer o mundo. Então, ele tem coragem para se arriscar. Arriscar, tá? Deixa eu tentar usar outra cor.
Então, ele tem coragem para se arriscar justamente porque ele viveu várias coisas. Então, ele já conhece do número 1, ele já conhece do número 2, ele conhece do número 3, ele conhece do 4. E aí, no 5, ele topa tudo. Ele topa... Ó, gente, ele... Já aproveitar que a gente tá aqui, ele não, tá? Ele não mesmo. Mas, voltando do número, o 5, ele topa tudo. Tudo. Então, ele não tem medo de tentar. Então, se você vê em todos os arcanos número 5, seja o 5 de espadas, seja o 5 de ouros, ou o 5 de paus, ou o 5 de copas, você vai ver que demonstra uma tentativa de alcançar o sonho do elemento. Eu já falei para vocês outra vez que todo elemento tem um sonho, tá? E a energia do número, a energia do número 5, ele demonstra essa tentativa, tá? Então, essa força do se arriscar. O número 5, ele tem muito isso, de se arriscar. Beleza? Mas vamos pro 6, gente, porque senão a gente vai ficar aqui o dia todo. O número 6, ele já é diferente. Ele não tem tanto... Você viu que o número 5 é assim, né? Ele vai um lado para cá, ele vai um lado para cá, ele vai um para cá, um para cá, um para cá. Então, cada um vai para uma direção. Por isso que ele, às vezes, ele pode parecer meio perdido, tá? Meio nessas tentativas. O número 6 não. Ele tem uma certa harmonia. E essa harmonia vem do irmãozinho dele mais novo, que é o 3, tá? Então, vem do 3, olha. O número 6, ele é assim, ele é a combinação do irmãozinho 3 mais um outro irmãozinho 3, tá? Esse é o número 6, representado aqui pela estrela de Davi. Também, muitos lugares tem essa estrela, gente. Eu tenho um anel com essa estrela, que é um pentagrama, né? Que tem 6 pontas. Muitas, eu acho que a bandeira de Israel também tem essa estrela. E aí, o que é o número 6, gente? Por que o povo tem toda essa estrela? Porque o número 6... Deixa eu fazer aqui. O número 6 é o número da harmonia. Então, por que harmonia? Porque ele equilibra aqui o para baixo e equilibra aqui o para cima. Você vê que os pesos, eles estão iguais? Pesos iguais. Então, o número 6, ele é o número da paciência, tá? Paciência, do amor, da dedicação. Ele também é o número do cuidado. Ele também é o número da casa. Também tem quando fala de cuidado, pode ser o cuidado de casa. Como casa também a gente pode colocar aqui o corpo físico, tá? Ele tem uma beleza natural. Por que beleza natural? Por causa dessa coisa aqui da harmonia, tá? Pessoas que têm o número 6 forte pode também trazer um corpo físico muito bonito. E essa boniteza não é um bonito, eu achei bonito, fulano não achou bonito. É uma boniteza, gente, uma beleza assim, que vem dos traços harmônicos, tá? Traços harmônicos. Então, pessoas com o número 6 podem trabalhar muito bem com moda e tudo mais. Mas dentro da energia do tarô, ele sempre vai falar dessa coisa da paciência, do amor, da dedicação, da reflexão também, tá bom? O número 6, ele tem muito isso de... Ele gosta de ajudar os seus, tá? Então, é ajudar as pessoas que estão próximo dele
E ele também, ele tem uma coisa de um amor incondicional. O 6, ele tá pronto para amar, gente, tá? Ele tá pronto para se entregar totalmente. Então, essa é a energia do número 6, lembra, representado aqui pela estrela de Davi. A próxima energia é do camarada, o camarada número 7, que também tem uma estrela para chamar de sua, tá? Deixa eu ver. Essa estrela, gente, é super complicada de fazer. Olha, nem tô conseguindo. Justamente porque eu não tô conseguindo fazer ela, que eu sabia, eu trouxe aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Essa mesma. Olha, ela é assim, ó. Isso, essa estrela. Ó. Essa estrela chama Estrela dos Magos, tá? Como é uma estrela de 7 pontas, cada ponta dessa estrela é representada por um planeta, tá? Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. Tem uma ordem certa, tá? Tem uma ordem certa para essa ordem, porque representa o dia de cada planeta, que nem domingo é Sol, segunda-feira é Lua, terça-feira é Marte, tem a ordem certinha, tá? Mas essa é a estrela dos magos. E como estrela dos magos, a gente também já fala de uma energia, uma energia esotérica, tá? E aí, falando como energia esotérica, eu quero dizer sobre o misticismo. Misticismo. E com isso, a gente fala de misticismo, a gente pode falar de Deus e a gente também pode falar de fé, tá? Tudo isso tá aqui dentro dessa energia do 7. Além disso, essa energia você vê que aumentou o número de pontas, né? O número de pontas agora são 7. Então, você vê que tem um certo equilíbrio aqui, ó. Tem um certo equilíbrio para cá, um certo equilíbrio para cá. Então, é uma energia que ela gira muito bem. Lembra da energia do 4? A energia do 4, ela, sabe, não tem como girar. Sabe, o 4 não parece que dá para rodar. Porque ele é muito quadrado. Mas esse daqui já dá para girar. Você vê que já dá uma giradinha. Se a gente for colocar aqui, ó, para dar uma giradinha nesse sentido, ele gira mais rápido. Então, o número 7, ele tem uma coisa do movimento, tá? Movimento. O número 7, ele também é um número primo. Número primo. E o que são os números primos? São os números que são divididos por 1 ou por ele mesmo. Então, ele só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Dividido por 1 porque é o número da unidade, tá? Então, o 7, ele tem dessa. E eu falei o 7, o número do movimento. Então, ele tem uma coisa assim de quando você vai multiplicando, sabe? 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28. E aí ele tem uma rotatividade totalmente diferente. Por isso que ele tem esse número do movimento, mas esse tal movimento não é qualquer movimento. É o movimento do fluxo da energia, tá? Do fluxo da energia. Então, ele movimenta essa energia aqui, que é essa energia mística, essa energia da fé, essa energia de Deus. Então, fazer oração 7 vezes, fazer o mantra 7 vezes, tudo isso tá ligado aqui com manifestar o movimento dessa energia, tá bom? Então, se você vê no tarô, nas cartas, no todos os arcanos 7, você vai ver que tem essa coisa desse certo movimento. No 7 de ouro, tem lá um cara trabalhando.
No 7 de espadas, tem uma pessoa lá raciocinando ou aplicando formas ali de ser mais inteligente, de se safar através das suas ideias. No, no, no 7 de... deixa eu ver aqui. No 7 de copas, tem uma pessoa toda ali acreditando num monte de coisa que tá vendo. E no 7 de paus, um cara ali no meio de uma batalha, meio de uma luta. Então, gente, eu também quero dizer que além dessa energia do misticismo aqui, o número 7 ele tem algo assim de que não dá pra ver, tá? Não dá pra ver. Tem muito isso de não dá pra ver no 7. Então ele também tem uma coisa do mistério. Mistério. Por isso que no 7 de espadas, tem isso de uma pessoa meio que... diz que é a carta do ladrão, né? Eu acho que a gente pode ver essa coisa do ladrão em diversas outras cartas, não necessariamente só no 7 de espadas, tá? Então, mas ele pode parecer por causa dessa coisa assim do mistério, não dá pra ver, fez escondido. E é isso. Mas vamos pra próxima. A próxima que eu tirei aqui pra vocês é a energia do 8. Olha, eu também coloquei aqui a energia do 8. E o 8 nada mais é do que um quadrado e um outro quadrado. Então, são 2 vezes 4, que é igual a 8, tá bom? E aí gera essa energia aqui, do 2 quadrados. Você vê que aumentou uma ponta a mais, né? Então aqui tem 8 pontas. Vocês estão vendo que os números também, eles buscam se aproximar do todo, que é do número 0. Porque ele quer completar ali, ó, gente, tudo. Ele quer... os números, eles querem chegar nesse ponto, tá? De ter aqui todos tocado, todas as bordas aqui do todo, completado todo. Mas a gente só vai estudar até o número 10. E aí, o número 8, ele tem uma coisa assim de velocidade. Velocidade. Eu posso colocar aqui também alta energia. Propulsão, tá? Talvez nem uma propulsão, porque propulsão fala assim de uma... Tá bom, vamos colocar aqui a propulsão. Mas eu quero dizer para vocês que a energia do número 8, ele tem uma coisa assim de muito, tá? É sempre muito. Muito é sempre muito. Então, tudo que for do 8 tem de muito. Então, se você vê o 8 de copas, o 8 de espadas, o 8 de paus, o 8 de ouros, tudo no 8 é muito. Mas o 8, ele também tem maturidade. Maturidade. Por quê? Porque o 8 completou o pequeno mundinho dele. E aí, ele também tem a outra parte da experiência. Ele tem uma experiência interna e ele também tem uma experiência externa. Uma experiência do que ele viveu dentro dele, que vem aqui num polo positivo, e ele também tem uma experiência do que ele viveu em um polo negativo, tá? Então foi os acertos e os erros. Então ele consegue ter velocidade nessa energia porque ele viveu diversas coisas. Então ele sabe como faz, tá? Dentro da numerologia também, a gente estuda o 8 como um número muito justo. Número justo. E é por isso que também pode falar um pouco sobre justiça, tá? No número 8, sobre verdade também. É um número que é necessário seguir essa coisa da verdade. Dentro da numerologia, a gente vê pessoas que atraem a justiça pelo número 8, no primeiro ciclo. Mas isso é tão forte que tanto o Edward Waite, que fez esse tarô que a gente estuda, ele colocou a justiça como o arcano número 8, tá? Mas eu utilizo a justiça como o arcano número
aliás, o Rider-Waite, ele fez a justiça como o arcano número 11, tá? Esse arcano número 11 aqui. Deixa eu fazer direito. Número 11. Mas o certo é a justiça, era o arcano número 8. E a força é o número 11, tá? Então eu utilizo na versão ao contrário. Por isso que a justiça é o 8. A justiça, sim. Eu vou desenhar até uma balancinha aqui. Uma balancinha. Vamos pro próximo, gente? Pra gente não ficar aqui 5 horas. O próximo é o número 9. E o número 9, eu também peguei aqui uma estrelinha do 9, pra gente ver. O número 9 é esse, olha. Você vê que tem aqui, ó, muito mais pontos agora, né? Muito mais pontos. 9 pontos, tá? O número 9, ele é o número da maturidade total. Com essa maturidade total, ele sabe que ele precisa seguir o próprio caminho. Então, com isso, ele tem um autoaprendizado, porque ele sabe que muita coisa não vai ser ninguém que vai ensinar ele vai precisar viver. Então, ele sabe que ele precisa viver. E aí, e como ele também sabe que ele precisa viver, ele sabe que precisa ajudar. Porque do mesmo jeito que ele viveu sem a ajuda de ninguém, ele sabe que ele precisa ajudar alguém. Porque as coisas que ele aprendeu no passado, ela pode ser útil para alguém. Então, ele também pensa nos outros. Com isso, podemos dizer que o 9 também é muito altruísta, tá? Altruísta. E ele também tem um prazer em ensinar. Dito isso, a gente também pode dizer que o 9 é um mestre. É um mestre. E aí, dizendo de número 9, gente, a gente vê o arcano, o primeiro arcano 9, que é o eremita, tá? O eremita, a gente também depois vai ver o número 9 lá no arcano 18, tá? O arcano 18, que é 1 mais 8, que é igual a 9, que é a lua. A lua. A gente também tem o 9 aqui anterior. Ah, não, é só isso mesmo. Esses dois, o eremita e a lua, tá bom? Eles são similares, tá? Com certeza, porque tem a mesma energia do número. Mas aqui o 1 mais 8 e aqui o 9 puro. Então, gente, a energia do 9 é isso, tá? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui pra gente. Maturidade total, precisa seguir o próprio caminho, autoaprendizado, sabe que precisa viver, sabe que precisa ajudar, pensa nos outros, altruísmo, tem prazer em ensinar e é um mestre. Dependendo de cada carta, lembra, os arcanos menores, eles somam o número mais o elemento. Gente, somar o número mais o elemento vai ser tranquilo depois, tá? Entendendo a energia do número. E aí, então, a gente chega aqui no 10, tá? Olha aqui o 10. O Beautiful 10. O 10, gente. Deixa eu selecionar aqui. O 10. O 10, então, nada mais é do que a unidade iniciando um novo ciclo. Então, a unidade iniciando um novo ciclo. Novo ciclo. Muito simples, né? Então, imagina que começa aqui. E aí você vai. Pronto. Aqui começou. Aqui completou o 10. E aí depois ele vai. Aqui completou outro. Aí depois vai. É assim, gente. No universo, tudo caminha em movimento circular, tá?
Então, gente, isso é muito importante, esse aprendizado aqui de que tudo caminha em movimento circular. Então, se você quer chegar daqui até aqui, você vê que não dá para ir para daqui para cá? Não dá, gente, para ir. E isso é a maior bobagem que a gente tenta. A gente tenta vir daqui para cá, mas não. Para alcançar aqui o 10, a gente tem que vir por aqui. Então, se você está tentando realizar alguma coisa aí na sua vida, se você quer vir aqui do ponto A até o ponto B, você vai fazer isso daqui? Não, porque esse caminho aqui vai dar tudo errado. Vai dar errado. Por quê? Porque você não está seguindo um caminho circular. Se você quiser ir daqui do A para o B, o que você tem que fazer? Aqui, aqui. Então, finge que você vai para essa direção, depois você finge que vai para essa, depois você finge que vai para essa, e aí você chega aqui no B. Num caminho circular, tudo vai mais fácil, tá bom? Esse aprendizado é para a vida, tá? Se você quer chegar num ponto, não vá em direção a ele. Planeje encontrá-lo mais para frente, mas vá para o outro caminho. Bora continuar aqui no 10. O 10, então, ele é o número da completude. Completude. E com isso podemos dizer da realização. Realização. Nos arcanos maiores, o número 10, ele é a roda da fortuna. Roda da fortuna. Que fala exatamente sobre isso. Sobre esse girar aqui, tá? Do 1 para o 10. Roda da Fortuna fala exatamente isso. Mas dentro dos arcanos menores, que são os mistérios menores, isso funciona diferente. Nos arcanos menores, os 10 fala da realização do sonho do elemento. Tá? Então, a realização do sonho do elemento. E aí, a gente pode falar assim, então, no 10 de espadas. O 10 de espadas, ele sonha em ganhar. Então, ele ganhou, tá? Ele ganhou. No 10 de copas, ele sonha em ser feliz. Então, ele é feliz. É feliz. No 10 de paus, ele sonha em viver. Ele sonha muito em ajudar, ele sonha em realizar o coração. E ele realiza, tá? Ele realiza. E no de ouros... Olha, eu fiz isso daqui errado, tá, gente? Vou colocar aqui. Aqui e de ouros. O de ouros, ele sonha em ficar rico. E aí ele é rico, tá? Ele consegue ficar rico. Então, todos esses têm uma realização no número 10. Por isso que estudando o número vai ficar muito mais fácil de vocês aprenderem sobre os arcanos, tanto os maiores quanto os menores. Tá bom, gente? Eu espero que tenha ficado claro essa aula. As últimas aulas que eu fiz para vocês ficaram um barulho de chiado, tá? E aí eu prestei atenção nisso, eu não sabia que tava um barulho assim tão horroroso, mas não vai ter mais esse barulho. E é isso, galera. Tô adorando participar aqui, passar meus ensinamentos para vocês. Então é isso. Fiquem bem do coração, tá? Desejo tudo de bom para vocês. Até mais, a gente se fala. Tchau, tchau.